Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula sobre proteínas e exercício. Se você ainda não assistiu a aula anterior sobre proteínas e aminoácidos, volte na aula anterior que é bem importante para compreender essa aula de agora. Nós temos algumas diretrizes sobre a recomendação da ingestão de proteína e eu trouxe para vocês aqui a do IOM, que é a que os nutricionistas mais utilizam, onde a gente teria uma recomendação de 0,8 até 1 grama de proteína por quilo de peso para quem não faz atividade física. Você trabalha aí com 0,8 tranquilamente para um indivíduo sedentário, o que vai dar em torno de 10 a 15% do valor energético total ou valor calórico total da dieta da pessoa. Isso seria adequado para a população geral, não faz um grau de atividade física mais intenso, né? E aí, para quem faz já atividade física, a gente daria acima de 1 grama para cada quilo de peso. No parecer da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva, a gente tem uma recomendação de 1,4 a 2. A gente tem várias diretrizes com recomendações diferentes. Eu trouxe uma delas aqui para vocês, que também é uma das mais evidenciadas aí, a da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva. Utilizando de 1,4 a 2 gramas de proteína para cada quilo de peso da pessoa, a gente vai ficar com de 10 a 35% do valor energético total da dieta com proteínas. Trouxe também para vocês alguns pareceres da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva a respeito de proteínas e atividade física. Existe, por exemplo, um questionamento sobre a tal da janela anabólica. Aí você vê aquela pessoa que vai para academia e já leva a shakeira de whey protein e toma como se não houvesse amanhã depois do exercício, porque cada segundo é extremamente valioso e a mãe dele vai morrer se ele não tomar aquilo no pós-treino. É só brincando assim. Bom, isso na verdade depende do conjunto da dieta. Eu tenho pacientes que tomam proteína no pós-treino logo que saem da academia, mas eu tenho pacientes que chegam em casa e jantam. Por quê? Porque o seu corpo não consegue utilizar doses exorbitantes de proteína de uma só vez, igual a gente viu na aula anterior. Então vamos supor, é aquele clássico cara que sai da academia, toma o whey protein e meia hora depois janta. Aí ele toma whey e depois come um pratão que tem aí 30 gramas de proteína às vezes por prato ou mais. Ele vai usar aquilo para função plástica? Não. Vai ser um excesso de proteínas. E aí aquela pessoa passa a tarde inteira sem comer nenhuma proteína e vai comer só no pós-treino numa quantidade enorme de uma só vez. O seu corpo prefere proteína distribuída ao longo do dia do que tudo de uma vez só. Então não adianta você comer 150 gramas de proteína no dia, se você comer tudo de manhã e fim da tarde, dividir em 2 partes, você vai ter menos resultado do que um cara que vai comer às vezes 70 gramas de proteína no dia, mas vai distribuir isso ao longo do dia. Porque igual a gente viu na aula anterior, você tem uma capacidade máxima de função plástica a fazer com essa proteína por refeição. Se você atinge a saturação, aquele excesso de proteína vai seguir aqueles outros caminhos metabólicos que a gente falou. Você vai gerar ATP, energia ou até transformar em gordura aquele excesso de proteína que tu comeu tudo de uma vez só. Então, a gente vai ver também nos slides aqui agora, falando sobre como que deve ser essa distribuição de proteína na atividade física, tá? Mas aqui, o que a Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva fala? Que o músculo esquelético, ou seja, teu músculo, ele fica sensibilizado à ação da proteína e seus aminoácidos por até 24 horas após o exercício. Então não tem aquela regra de você sair tomando proteína no pós-treino. Chega em casa, toma um banho maravilhoso e janta. Se você treina de tarde, faz um lanche da tarde, porque teu corpo não tá nem aí se a proteína vem do whey, da proteína do arroz, da ervilha, ou se vem do grão de bico, se vem da aveia, ele quer proteína, isso é verdade. Mas a fonte para ele, entende? Quando ele quebra aquela proteína em moléculas de aminoácido, os aminoácidos seguirão o mesmo percurso, não importa a fonte de onde eles vieram. Desde que você faça combinações inteligentes, como vimos na aula anterior, colocando proteína que tenha aminoácidos em quantidade suficiente, você vai ter um bom resultado. Então, o seu pós-treino, para quem eu uso whey ou veg protein no pós-treino, para quem às vezes está num horário onde ele não vai conseguir fazer uma refeição, ou para às vezes dieta de emagrecimento, onde eu quero diminuir as calorias e ao mesmo tempo que a pessoa tem ali uma ingestão boa de proteína. Poxa, uma dose de 30 gramas de proteína do arroz ou da ervilha ou do leite vai me dar aí de 20 a 27 gramas de proteína, dependendo do fabricante.
ao passo que só vai me dar de 100 a 130 calorias. Isso é muito pouca caloria. Agora, se eu for colocar isso em alimento, eu vou ter uma densidade calórica maior com toda certeza. Então, se eu quero diminuir calorias, os suplementos proteicos, eles são uma boa ferramenta. Mas e se eu quero aumentar a caloria? Se é aquele cara ectomorfo que não ganha peso nem a pau juvenal, né? Para que eu vou usar o whey para ele? Ele vai comer. Eu vou colocar a partir de alimentos, porque aí eu uno o útil ao agradável. Eu coloco a proteína do alimento e a caloria do alimento. O whey quase não tem calorias, muito pouquinho. Então, tudo, gente, tudo depende. Para cada pessoa tem uma recomendação. Você pode tomar proteína whey no pós-treino ou pode comer e vai ser diferente do seu amigo, porque depende da hora que você treina. Se você quer secar, se você quer ganhar, se você quer os dois ao mesmo tempo, depende. Tudo depende. É por isso que é super importante você acompanhar com o teu nutricionista. E aí, o que a Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva fala? Que é muito mais interessante você se preocupar com a proteína ao longo do dia do que só no pós-treino. Tomar proteína no pós-treino, mas numa dieta em déficit, em defasagem de proteína ao longo do dia, não te dá o resultado suficiente. Ele também fala que a administração pós-exercício de proteína combinado a carboidrato pode melhorar a recuperação, porque aí você está devolvendo o glicogênio para aquele músculo, igual a gente viu na aula de carboidratos. Ele também fala que estimular episódios de ingestão proteica com aproximadamente 3 horas de intervalo tem sido bastante relatado na literatura, de modo que promove ali, é onde a gente encontra trabalhos dizendo que promove melhor síntese muscular e desempenho. Por quê? A tua carga de aminoácido na circulação ela vai declinando depois que atinge o topo. Você ingeriu a proteína, absorveu e aquilo vai caindo, ok? Então, se você consome uma proteína no pré-treino, passou-se algumas horas, aquilo já vai caindo. Mas se você consome, vamos pensar fora da caixa, todo mundo vai pensar fora da caixa aqui. Se você consome proteína a cada 3, 4 horas no máximo de um intervalo para outro, você não deixa a peteca cair. Você vai ter sempre aminoácido em quantidade boa na tua circulação, desde que você tenha ingerido uma quantidade suficiente de proteína, que isso é individualizado, ok? Então, se eu ingiro uma quantidade boa de proteína a cada 3, 4 horas no máximo, não tão curtinho, a gente também vai ver isso mais à frente, eu tenho sempre aminoácidos para a hora que meu grupo muscular de um reparo, ele fazer. Então, quando acontece a hipertrofia muscular? Quando você gera um estímulo, não é só comendo proteína, porque se fosse assim a gente comia proteína e ficava sentado, fazendo nada, ia ganhar massa magra, né? Ia virar o Rambo facinho. Mas não, você precisa de um estímulo. Então, a hipertrofia ela acontece. Fiz um estímulo, não é no pós-treino que o teu músculo vai começar a ganhar, no reparo. Por isso que a gente tem o descanso do grupamento muscular, certo? E aquele reparo, ele pode se dar horas e horas ou até uns dias depois. Então, pense comigo, vamos supor que o teu grupo muscular, de uma maneira ilustrativa, tá? Dizendo, está precisando de proteína no dia seguinte que tu treinou. Mas aí você pensa, hoje eu não vou treinar, meu dia de descanso, eu não vou me preocupar de comer proteína hoje não. Vou ficar de boa aqui, vou só almoçar e jantar o dia inteiro. Vou ficar aqui em vários déficits proteicos ao longo do dia. Daí, bateu 3 horas da tarde, aquele grupamento muscular, por algum motivo, precisa de um aminoácido para fazer um reparo naquele grupo que tu treinou. E você não comeu proteína, você está com a carga de aminoácido baixa na circulação. O reparo vai ser adequado? Você vai ganhar massa magra da melhor forma que ganharia? Não. Então, não adiantou nada tu comer 100 gramas de proteína no pós-treino, enfiar o whey no olho, socar, dar no whey no pós-treino, porque na hora que teu grupamento muscular estava precisando, você não deu. Então, a distribuição de proteína ao longo do dia é muito mais importante do que só no pós-treino. O que não significa que dentro de um cardápio estrategicamente montado, você não vai precisar de proteína no pós-treino. Se for num horário onde você já está fazendo em 4 horas de uma ingestão proteica para outra, né, onde caiba na sua dieta, a gente vai colocar sim, com certeza. Mas isso depende do todo da sua dieta, depende do todo. Então, não adianta se preocupar somente com pós-treino. É importante que haja ingestão proteica no dia de descanso também, no dia que você não vai treinar, tá? Que não haja falta. Ainda mais, por exemplo, que você vai entrar no jejum noturno, que você vai dormir, você não vai comer. Tua carga de aminoácidos já fica baixa ali durante a noite. Aí chegou de manhã. Não vou tomar café da manhã não vou comer proteína. Tua carga de aminoácidos fica mais baixa ainda. E aí você pode não ter um reparo adequado. É por isso que os estudos mostram que dietas que você distribui proteína ao longo do dia dão bem melhor resultado do que quando você soca de uma vez só numa só refeição.
Então, quem come várias refeições proteicas tem uma chance de ter um resultado muito melhor do que quem só come proteína no pós-treino. Ela precisa ser bem distribuída. E esse artigo aqui ele é muito interessante porque ele fala justamente dessa distribuição de proteína ao longo do dia em relação à hipertrofia muscular, à atividade física. Esse trabalho foi bem legal. Ele dividiu pessoas em 3 grupos. Todas consumiram a mesma quantidade de proteína, né? Via suplemento, tá? Então foi 80 gramas de whey protein distribuído de 3 formas aí diferentes. Durante 12 horas após uma sessão de treino. Então a galera treinou e aí eles consumiram proteína. Um grupo consumiu 10 graminhas de proteína a cada 90 minutos, a cada 1h30. Outro grupo, 20 gramas de proteína a cada 3 horas. E o outro grupo, 40 gramas de proteína a cada 6 horas. Então, no final, todo mundo comeu a mesma quantidade de suplemento proteico, só que foram de formas distribuídas de maneira diferente. E aí, vamos ver como que ficou esse resultado. Olha que interessante esse gráfico aqui para a gente comparar. Então, quando ele chama aqui de bolos, é o pessoal que consumiu 2 doses de 40 gramas. Então, consumimos, sei lá, no almoço e no jantar, ou de manhã e de tarde. E aqui é o resultado da síntese muscular. Foi o grupo, olha aqui no gráfico, que menos teve resultado. Menos teve, o gráfico dele tá mais aqui para baixo. Esse outro grupo aqui consumiu 10 gramas de proteína a cada 1h30. Ele teve um resultado melhor do que quem ficou horas e horas sem a ingestão proteica, tá vendo? Que é um pouquinho maior aqui do que o gráficozinho preto, tá? Então, esse branquinho aqui, ele teve um resultado um pouco melhor. A galera que consumiu 10 gramas de proteína a cada 1h30. Mas quem foi que teve o melhor resultado? Olha aqui no meio, assim, cinza. Foi o pessoal que consumiu a cada 3 horas 20 gramas de proteína. Então, nem tanto, nem tão pouco. É por isso que é preciso levar em consideração sua rotina, seu treino, sua distribuição da alimentação. Então, não adianta você colocar só a proteína ali no pós-treino. Você vê que se você comer bastante proteína, mas numa distribuição inadequada, seu resultado vai ser muito aquém do que poderia ter sido. Então, também você colocar a cada 1 hora uma ingestão proteica também não tem necessidade. Então, uma média de 3 horas de uma refeição para outra, você consegue ali ter um excelente resultado. E não importa se vai ser a proteína whey protein, rice protein, a proteína do arroz, da ervilha, ou se vai ser uma refeição, onde você vai botar semente de abóbora, semente de girassol, aveia, fruta, vai fazer um bowl, um smoothie, alguma coisa assim, pasta de amendoim, vai colocar esses alimentos que tenham proteína, desde que você tenha esse espaço. E aí vem uma outra questão, o pessoal fala assim, mas a proteína com fibra, a proteína vegetal, ela é digerida mais devagar. Whatever. Você não vai comer proteína a cada 3 horas? Por que você está se preocupando com a velocidade de absorção? Porque você vai ficar sem comer proteína a cada 8 horas sem comer proteína? Aí realmente você deveria se preocupar. Deveria se preocupar em não estar comendo proteína da maneira adequada. Mas se você vai comer proteína a cada 3, 4 horas, para que tu vai arrancar os cabelos com a velocidade de absorção dessa proteína? Porque eu vou tomar whey hidrolisado no pós-treino, senão minha mãe morre. Gente do céu, entendeu? Então, o mais importante é distribua essa proteína a cada 3 horas, no teu dia estourando 4, e aí você não precisa surtar com a velocidade de absorção dela. Você pode fazer uma refeição proteica, fazer uma panqueca de aveia, fazer uma mega vitamina com leite vegetal, com aveia, com semente de girassol, pasta de amendoim. Eu gosto muito de construir hipercalórico natural. Pasta de amendoim tem bastante caloria, combina super de bater com banana congelada. Então fica o smoothie bem bacana. E aí você colocando aquela proteína, por mais que demore para você absorver mais do que um whey protein, gente, você na refeição anterior teve uma proteína a partir de alimento que tá chegando, tá ali na tua circulação, o aminoácido tá lá, calma. Essa que você tá fazendo agora é para daqui mais 2 horas, de repente aquele aminoácido tá chegando lá. Então, distribua inteligentemente suas proteínas ao longo do dia, nas refeições. Então, você viu aqui, ó, o resultado foi melhor quando a gente consumiu a cada 3 horas. Até a galera que consumiu a cada 1h30 teve um melhor do que quem ficou muitas horas sem comer, mas poderia ter tido um resultado melhor se dividisse isso aí a cada 3 horas. Então, não é só pós-treino, não é velocidade de absorção, é a maneira da sua dieta como um todo.
Em tudo, gente, é a dieta como um todo, é a tua alimentação da hora que tu acorda, da hora que tu vai dormir, é a distribuição ao longo do dia, certo? Então a gente viu aqui, ó, essa diferença, o resultado realmente sendo melhor. Esse outro trabalho é bem interessante, que ele avaliou aqui, foram 6 homens com idade média de 22 anos que realizaram um exercício de resistência e imediatamente houve um consumo de nada de albumina após o treino, que é a proteína do ovo, 5 gramas, 10, 20 e 40 gramas. Qual foi o objetivo desse trabalho? Ele queria ver qual a quantidade máxima que se usou de proteína ali. Aqui, gente, eles usaram albumina, mas poderia ter sido outro tipo de proteína. O objetivo era comparar a quantidade de proteína que você está consumindo e o resultado que ela te dá ali na síntese muscular. E aí, o que aconteceu? Ó, a galera que não consumiu proteína ali teve o menor resultado. Aí, quem consumiu 10 gramas ganhou mais um pouquinho. Quem consumiu 20, aqui ó, no vermelhinho, ganhou mais. Só que quando a gente consumiu 40 gramas, não teve benefício adicional. Então não é quanto mais proteína você come, mais você ganha massa magra. Eu volto a falar, íamos ficar sentados comendo proteína e virar o Rambo ou o Hulk, sem treinar. Então parece que 20 gramas é a quantidade máxima de proteína livre que você precisa num pode mas não é 20 gramas de comida proteína, 20 gramas de proteína livre, calculada naquela refeição. Aí o teu nutricionista vai calcular quanto de proteína tem naquela refeição ali, ok? Então, passou de 20 gramas, parece não haver benefício adicional. Aí você vê aqui, ó, que já não teve diferença, as bolinhas ficaram praticamente na mesma direção. Então, 20 gramas de proteína é uma quantidade suficiente para estimular aí a hipertrofia muscular. Então, a cada 3 horas consumir 20 gramas de proteína para um atleta é uma coisa muito interessante. Só que passou da quantidade que o teu corpo precisa, a gente volta lá na aula anterior, o que a gente falou? Que o excesso vai seguir outras vias bioquímicas, você vai fazer calorias, você vai armazenar até na forma de lipídios, porque você faz uma conversão bioquímica para aquilo ali. Então, não é interessante excesso. E o excesso de proteína gera sobrecarga para você excretar aquela ureia, aquela amônia que é gerada. Então, olha só que interessante. Isso aqui também é uma suplementação de whey, onde eles avaliaram conforme a ingestão em gramatura, essa produção aqui de ureia. E você vê que em nada, quando se consome, a produção era mais baixa, consumiu 10 gramas, a produção era pequenininha, e aí conforme consumia 20 gramas aumentava, 40 gramas aumentava. Então, conforme você vai consumindo mais proteína, você vai aumentando a tua quantidade de ureia. E passou de 20 gramas, gente, de proteína por refeição, não há benefícios adicionais. Então, assim, dependendo, tá, do cálculo da dieta, se é um atleta, eu tenho pacientes que consomem 6.000 calorias no dia. Aí vai acabar ficando sim mais proteína nas refeições ali dele, porque a caloria total também é alta. Mas a gente trabalha aquilo ali colocando mais carboidratos integrais, mais vegetais e outras coisas para fazer uma densidade calórica inteligente, ok? Usa oleaginosas para atingir as calorias dele. Então, às vezes, acaba ficando mais do que 20, sim. Mas não tem benefício adicional. Não é que você tem que comer mais do que 20. Às vezes, por conta do cálculo do cardápio, ultrapassa. Mas não é aquele objetivo. Seu nutricionista não vai ter o objetivo de colocar mais de 20 gramas de proteína por refeição. Ele vai ter o objetivo de distribuir a cada 3 horas 20 gramas de proteína em cada refeição, se você é um atleta. Porque passou disso, gente, quanto mais você vai aumentando a proteína, mais você vai gerando ureia. E aí você gera uma sobrecarga renal para excretar isso aí, sem necessidade, sem benefício que se justifique. A gente já viu que passou de 20 gramas, parece não haver benefício aí adicional. Então, é bem importante levar isso em consideração. Esse outro trabalho aqui é uma revisão sistemática e meta-análise. A gente sabe que as meta-análises têm um nível alto de evidência científica e ele mostrou a mesma coisa que o trabalho lá anterior, que uma quantidade muito maior de proteína parece não gerar benefício adicional no ganho de massa magra. Então aqui, ó, a saturação foi com 1,6 gramas de proteína por quilo de peso. Conforme foi se aumentando, o ganho de massa magra ele não aumentava. Então, a proteína na dieta é na quantidade que o seu corpo precisa para o seu grau de atividade física, para o seu objetivo, para o seu contexto todo de vida,
Não é quanto mais melhor, pelo contrário, quanto mais sobrecarga e é desnecessário.